Olá, pessoal! Meu nome é Kaylee e eu tenho certeza que você nunca ouviu uma história igual à minha. Aparentemente, nós somos uma família comum e eu sou uma garota comum. De manhã, meus pais vão trabalhar e me deixam na escola no caminho. À noite, jantamos juntos. Isso se todos chegarem a tempo, e às vezes assistimos filmes. Nos finais de semana, nós alimentamos os patos num lago aqui perto. Acho que isso é tudo. Somos uma família bem normal e talvez até um pouco chata. Pelo menos foi o que eu sempre pensei. Enquanto eu crescia, eu tinha certeza que meus pais tinham empregos bem normais. O pai de um dos meus amigos era bombeiro e isso era muito legal. Mas era simplesmente impossível que um dos meus pais pudesse ter uma profissão perigosa. Minha mãe sempre trabalhou com flores. Ela fazia buquês e depois abriu a própria floricultura. É uma profissão muito pacífica e bonita. O maior estresse que ela poderia ter era quando o jovem impulsivo esquecia de comprar flores antes de um encontro e exigia as rosas mais bonitas em cima da hora. Eu nunca soube exatamente o que meu pai fazia. Quando eu era criança, toda vez que eu fazia uma pergunta, me diziam que o trabalho dele era muito importante. Quando eu tinha uns 5 anos, tive a impressão de que ele era assistente de um empresário ou chefe de uma repartição do governo. Ninguém nunca me disse qual era a empresa, porque, de acordo com os adultos, eu não ia entender. Em geral, eu achava que seu trabalho envolvia lidar com um monte de papéis ou algo assim. Eu não estava tão interessada em saber os detalhes, então essa explicação foi suficiente e me impediu de descobrir mais. Quando alguém me perguntava o que meu pai fazia, eu sempre dizia que ele trabalhava para o governo e que eu não sabia os detalhes. E se eles continuassem fazendo perguntas, eu falava da minha mãe e contava sobre como ela fazia lindos buquês e deixava a vida das pessoas mais bonita. Como em qualquer outro trabalho, às vezes meu pai trabalhava até tarde e às vezes ele trabalhava no final de semana. Não tinha nada de estranho, acontece com todo mundo. As viagens a trabalho também não me surpreendiam. Você não sabe onde vai precisar ir para resolver assuntos do governo. Ao menos eu não sabia. Às vezes, eu notava que minha mãe ficava nervosa quando não conseguia falar com meu pai, mas minha mãe é sutil, criativa e muitas vezes preocupada. Então, mesmo nesses momentos, eu tinha certeza que nada fora do normal estava acontecendo. Exceto quando eu acidentalmente via meu pai conversando com alguns homens de terno preto perto da nossa casa. Eles estavam claramente discutindo algo bem importante, mas eu achei que eram apenas amigos do trabalho que não tiveram tempo para trocar de roupa. Há alguns meses, eu comecei a notar coisas estranhas. Uma vez foi quando meu pai estava se preparando para o trabalho. Ele estava pegando algo do armário, mas quando ele percebeu que eu estava ali, imediatamente escondeu o que ia pegar e me mandou ir tomar café da manhã. E logo, eu não pensei muito sobre isso. Mas aí, eu vi carros pretos passando pela nossa casa várias vezes. E uma noite, voltei para casa e ouvi minha mãe e meu pai na cozinha discutindo sobre algo e usando as palavras perigo e armas. Quando eu entrei, eles ficaram quietos e agiram como se nada tivesse acontecido. Mas eles não são bons atores. Eles estavam nervosos, mas não queriam que eu soubesse por quê. A ideia de que estavam escondendo algo de mim não saía da minha cabeça. E é claro, eu queria descobrir o que era. Uma noite, quando meu pai estava tomando banho e minha mãe estava fazendo jantar, entrei no quarto deles, abri o armário do meu pai e encontrei nada. Mas eu sabia que ele estava escondendo algo. Olhei em volta e comecei a me perguntar onde poderia estar. Não tinha nada embaixo da cama e, de novo no armário, só tinham ternos escuros e gravatas. Então, sem querer, eu me inclinei na parede do armário e senti que havia um vazio atrás dela. Só poderia ser o esconderijo dele. Eu voltei ao quarto dos meus pais quando não tinha ninguém em casa. Minha consciência me atormentava um pouco, mas minha curiosidade era mais forte. Eu abri o armário e pressionei a parede onde senti o vazio no dia anterior, e nada aconteceu. Mas, de repente, uma porta se abriu. Eu tirei o painel de madeira e encontrei atrás dele várias caixas pequenas e pesadas. Elas eram de ferro ou, pelo peso, de concreto. Eu não conseguia abrir elas, mas no fundo do esconderijo eu encontrei algo que me assustou. Era uma arma, e ela não era de brinquedo. Eu fiquei assustada e intrigada ao mesmo tempo. Por que meu pai tinha uma arma? E o que ele guardava naquelas caixas impenetráveis? As respostas às minhas perguntas vieram de repente. Uma noite, quando meu pai estava viajando, alguém bateu na porta.
Minha mãe abriu a porta e tinha um homem de terno preto parados ali. Eles eram muito parecidos com os homens com quem eu tinha visto meu pai antes. Minha mãe ficou pálida. E com razão, não é todos os dias que temos convidados assim. Então, todos eles entraram na casa e minha mãe mandou ir para o meu quarto, enquanto ela ficaria na sala conversando com eles. Meia hora depois, eles me chamaram. Eu fiquei tensa, mas consegui ir. E fiquei pensando, o que está acontecendo? Fizemos alguma coisa errada? Primeiro, minha mãe pediu para eu sentar e fez um longo discurso sobre como eu já era adulta, que eu era responsável e que às vezes os imprevistos acontecem na vida. Depois disso, aqueles homens de terno começaram a me fazer perguntas. Eles queriam saber se meu pai havia tentado me contatar de algum jeito nas últimas 48 horas, ou se eu tinha notado algo estranho e coisas do tipo. Eu não estava entendendo nada. Se o meu pai quisesse me contatar, ele ligaria. Por que ele faria outra coisa? Acontece que todas as minhas perguntas tinham uma resposta muito chocante. Acontece que meu pai é um agente secreto. Eu não podia acreditar no que eu vi. Olhei para minha mãe e ela apenas consentiu com a cabeça, afirmando que era verdade. O fato é que o meu pai, que eu considerava o pai mais comum do mundo, está agora em uma missão perigosa. Ele não fez o check-in e fazem 48 horas que ninguém tem notícias dele. Eles disseram que eles visitam as famílias dos agentes apenas em casos mais urgentes, então eu não deveria contar a ninguém sobre isso. Aí, os homens de terno preto falaram algo para minha mãe e foram embora. Depois de tudo isso, nós não conseguimos dormir. Ficamos a noite toda esperando por notícias. Foi só pela manhã que meu pai finalmente ligou e disse que estava tudo bem e que voltaria para casa em breve. Naquela noite, nos reunimos como família na sala. Meus pais me contaram que meu pai é agente secreto há muitos anos. Só minha mãe sabia disso. O resto da família não faz ideia. Eles não me contaram antes porque eu era muito nova e não sabiam se eu ia conseguir guardar segredo. Meus pais também temiam pela minha segurança, caso eu soubesse. E agora que eu sabia a verdade, tive que prometer que não contaria a ninguém. Então, meu pai prometeu me ensinar a atirar se eu tirasse boas notas esse ano. E sabe aquelas caixas misteriosas que encontrei no armário dele? Nelas, ele guardava armas, munições e coisas do tipo. Normalmente, ele guardava a arma dele nas caixas também, mas na manhã em que eu vi ele pegando algo do armário, ele guardou a arma às pressas. Agora, tenho certeza que o trabalho do meu pai não é nada chato. E mesmo precisando manter segredo, eu ainda fico muito orgulhosa dos pais que eu tenho e quero ser como eles. Agora, me conte, alguém já escondeu a verdade de você para protegê-lo? Compartilhe sua história nos comentários.